Agora vou gravar. Aí. Então, oficialmente, bom dia. Então, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira para o nosso currículo. E hoje estamos iniciando um assunto novo, estamos iniciando o assunto de ácidos. Só que antes de começar o assunto de ácidos, muitas vezes nós temos alguns conceitos. Deixa eu aproveitar aqui, já desligar a luz. Pronto, fica melhor, um pouco mais uns atrasados aqui. Pronto. Quando eu falo em ácido, quando eu falo em base, quando eu falo em sais, muitas vezes você vai começar a mexer. Vamos aceitar mais um. Peraí. Fechou? 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 Então, quando eu falo em ácido, muitas vezes vem à mente alguma série de definições. Vem ácido da laranja, vem ácido do limão, vem ácido do vinagre, ou vem ácido sulfúrico, vem ácido clorídrico, vem ácidos fortes. Mas a palavra ácido, ela deriva lá muito tempo atrás do Egito Antigo, em que eles chamavam isso de ácer, que significava exatamente azedo. Só que na época deles, simplesmente eles utilizavam o sabor, ou seja, eles utilizavam a parte da boca para provar se o negócio era azedo ou não. Hoje você não pode nem pensar num negócio desses. Tá certo que, se você analisar ali, as frutas cítricas, elas apresentam exatamente o sabor azedo. A laranja é azeda, o limão é azedo, o vinagre é azedo. Agora, senão a gente fica me provando um monte de materiais. Ah, professor, eu vou provar o ácido sulfúrico para ver se é azedo. Ele é azedo, só que você é a última coisa que você vai provar na vida, porque ele é extremamente corrosivo. Então, hoje, nós temos alguns conceitos teóricos que facilitam a definição do que é ácido, o que é base, o que é sal e o que é óxido, sem precisar experimentar, sem precisar usar o sabor, essa parte do paladar desse processo. Então, já veio. Então, quando eu falo em ácidos, então, a gente vai falar sobre conceitos modernos de ácido e base. Por que conceitos modernos? Porque, como eu falei, há muito e muito tempo atrás, o Egito Antigo, a Roma Antiga já tinha conceitos da palavra ácido. Então, ácido, muitas vezes, vem dessas definições. Então, o que acontece? O primeiro conceito que vai me interessar é um conceito mais antigo. Deixa eu só aceitar esse povo. Mais um que tem aqui, vamos ver se tem mais alguém. Tem mais alguém? Tem. Ver se tem mais alguém. Parou. Tem. Parou. Ó, o conceito mais antigo é aquele que você conhece desde a oitava série, ou no nono ano, dependendo como é que você fez, que é a teoria de Arrhenius. Então, ácido é toda e qualquer substância que, em solução aquosa tem que ter água envolvido no sistema. Libera o íon H+, ou H3O+. O que é esse H3O+? A princípio, esse H3O+, até tem um nome, chamado de hidroxônio. Mas não é nada mais do que esse H+, com água. Se você pegar o H+, mais H2O, vai te dar H3O+. Então, não importa. Se você encontrar o H+, ou H3O+, depois da seta, você vai ter um ácido, que é o conceito que você vai ver já. E base é uma substância que, em solução aquosa, libera o íon OH-. Então, segundo Arrhenius, esse carinha aqui, ó, ácido é uma substância que libera o íon H+, ou H3O+, e base é aquela que libera OH-. Esse é aquele conceito básico ácido e tal, que você viu há muito tempo atrás. Porém, existem dois conceitos um pouquinho mais modernos. O conceito da teoria de Bronsted e Lori. São duas pessoas diferentes que eu tenho. Você tem esse conceito aí na apostila, mas eu fiz uma outra informação. Gostaria que você anotasse na apostila mesmo essa informação. Então, segundo Bronsted e Lori, ácido é uma substância capaz de doar um próton. Só que esse próton é representado na forma de H+. Agora, uma maneira muito mais prática, mas muito mais prática mesmo para você perceber um ácido, segundo Bronsted e Lori. É aquela estrutura que perde o hidrogênio. Então, você vai perceber que antes da seta tem uma certa substância, aí depois da seta você vai perceber que tem um hidrogênio a menos. Quando você tiver um hidrogênio a menos, essa substância, segundo Bronsted e Lori, é um ácido. E olha só que bacana. Se ácido é aquela que doa, que perde o hidrogênio, o que vai ser a base? Base é uma substância capaz de receber o próton. E um detalhe, para quem pretende fazer a Federal do Paraná
adora a teoria de Bronsted-Lowry, adora. Então, fiquem bem atentos, mas é um assunto bem simples para vocês entenderem. Então, para você compreender, para compreender a teoria de Bronsted-Lowry, ácido é aquele que perde o hidrogênio e base é aquela que recebe o próton que ganha o H. Anotem isso, ó. Coloquem essa parte que está em azul aqui, ó. Anotem isso lá na sua apostila. Ácido é aquele que perde o hidrogênio, base é aquela que ganha o hidrogênio. Ponto. Professor, tem exemplo? Vou te dar 2 exemplos para vocês perceberem. E fora aqui, no conceito de Bronsted-Lowry, é um conceito mais abrangente do que Arrhenius. Arrhenius só vale para substância em solução aquosa. Já na teoria de Bronsted-Lowry, vale para qualquer substância e não precisa ter necessariamente água nesse material. Então, gravou? Ácido é aquele que perde o hidrogênio, base é aquela que ganha o hidrogênio. Ponto final. Para quem vai para uma prova discursiva em química, precisa entender e precisa fazer a definição. Ácido é aquela que doa o próton, base é aquela que recebe o próton. Mas agora você que não vai fazer, ou aqui o teu objetivo é a prova normal, a prova com ABCDE, perde o H, ganha um H. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro lá em cima. Compare aqui, ó. Eu tenho HCl mais água produzindo H3O mais Cl-. Pelo conceito de Arrhenius, o que o HCl seria? Ah, professor, ele está liberando H3O+. Se ele está liberando H3O+, ele é um ácido. Agora, no conceito de Bronsted-Lowry, que você acabou de ver, todas essas estruturas apresentam caráter ácido básico. Todas. A água, o H3O+, e o Cl- vão ter uma classificação. Então, vejam bem. Aqui eu tenho HCl, perceba bem, HCl, e aqui ele virou Cl. Repare que lá HCl e aqui virou Cl. A pergunta que eu faço é, ele perdeu ou ganhou o H? Ah, professor, ele tinha um H, não tem mais, ou seja, ele perdeu. Se ele perde o hidrogênio, o que ele vai ser? Ele vai ser o ácido. Ou seja, a estrutura que perde o hidrogênio vai ser o ácido. Agora compare. A água, H2O e virou H3O. H2 virou H3. Nossa, professor, ele ganhou um H. Como é que eu chamo a estrutura que ganha o hidrogênio? A estrutura que ganha o hidrogênio passa a ser a base. Professor, mas a água é uma base? Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, nessa reação, a água é uma base. Agora, tem um outro detalhe. No outro lado da seta também tem classificação. Só que quando eu estiver trabalhando no lado oposto dessa seta, vai aparecer uma expressão de conjugado. O que é o ácido e a base conjugada? É uma estrutura que difere por um hidrogênio. Agora, repare, se eu for analisar do lado direito para o lado esquerdo, presta atenção, eu vou analisar agora não do lado esquerdo para o lado direito, eu vou analisar do lado direito para o lado esquerdo. Eu tenho H3, presta bem atenção, H3 virou H2. De 3 passou para 2. Opa, perdeu um H. Quando perde um H, ele vai ser classificado como um ácido conjugado. Por que conjugado? Porque ele está no outro lado da seta. E outro detalhe, se antes da seta era uma base, reparem, os opostos. Antes da seta eu tenho o reagente, depois da seta eu tenho o produto. Antes da seta eu tenho um ácido, depois da seta eu vou ter uma base. Se eu tenho ácido antes da seta, vira base. Se eu tenho uma base, vira ácido. Sempre o oposto. Reparem que a água era uma base antes da seta, virou ácido depois da seta. Novamente, HCl era o ácido antes da seta, depois da seta vai virar o quê? E, novamente, se você quiser analisar da seguinte forma, analise da direita para a esquerda. Aqui tinha Cl, passou a ter HCl, ou seja, Cl passou a ter H, ganhou o H. Como é que eu chamo a estrutura que ganha o hidrogênio? A estrutura que ganha o hidrogênio vai ser a base. Só que como ela está no outro lado da seta, ela vai receber a expressão de base conjugada. Normalmente a federal cobra assim, determine os pares ácido-base na reação. Então, os pares que eu tenho é, o ácido HCl tem a base conjugada Cl-. A base água tem o ácido conjugado H3O+. Então, os pares que me interessam, o ácido HCl, base conjugada Cl-. A água é a base, o H3O+, é o ácido conjugado. E sempre o oposto. Se antes da seta é ácido, depois da seta vira base.
Se é uma base antes da seta, no outro lado vira o ácido. Para ver se vocês compreenderam bem. Aqui embaixo, NH3 mais água produzindo NH4 mais OH-. Então, o que acontece? Presta bem atenção. NH3, no outro lado da seta, virou NH4. 3 passou a ter 4. Perdeu ou ganhou o H? De 3 para 4 ganhou. Então, quem ganha o H vira o quê? Segundo o conceito de Bronsted-Lowry, vira a base. Agora, ela ganhou de quem? Então, se você analisar bem, eu tenho H2, 2, e passa a ser OH-. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, e aqui só tem um. Opa, tinha 2, só passa a ter um, significa que ele perdeu. Quem perde hidrogênio é o ácido. Resolve o processo. Quem perde o H é o ácido, quem recebe o H é a base. No outro lado da seta, preste bem atenção. Se o NH3 é a base, o que vai ser o NH4 como a carga positiva, o amônio, depois da seta? Teoria dos opostos. Se é uma base antes da seta, depois da seta vai virar o quê? Aí vai virar o ácido, o ácido conjugado. Ou seja, travou, voltou. Então, acho que já voltou. Então, vou voltar. Se antes da seta o NH3 é uma base, depois da seta só pode virar o ácido. Agora, se a água é um ácido antes da seta, o que vai ser a hidroxila OH- depois da seta? Depois da seta você vai ter a base conjugada. Ponto final. Não tem exceção, não tem báscara, não tem conta matemática. A única coisa que você vai observar, presta bem atenção. Quando você perceber que tem um hidrogênio a menos, é o ácido. Se tiver um hidrogênio a mais, é a base. Isso antes da seta. Depois da seta, a estrutura correspondente. Olha só. Aqui é o ácido, virou uma base. A água era uma base, aqui virou um ácido. Isso na primeira reação. Na segunda, NH3 com NH4. Aqui ganhou, então lá é uma base, no outro lado é o ácido. Se a água nessa reação é um ácido, na outra lado vai ser uma base. Professor, olha a água. A água é uma base na primeira reação e um ácido na segunda. No Bronsted-Lowry, todas as substâncias podem ter caráter ácido-base, dependendo com quem eles vão reagir. Então, cada reação é um caso. Então, esse é o segundo conceito básico que você tem. Agora, o último conceito para encerrar essa teoria é a chamada teoria de Lewis. É o conceito mais abrangente que você vai encontrar e a teoria mais moderna que cai em prova de ensino médio. Ácido de Lewis, ele mudou radicalmente a estrutura. Por quê? Arrhenius falava em liberação de H+. Bronsted-Lowry fala em perda e ganho de hidrogênio. Mas se a molécula não tiver hidrogênio, como é que eu vou classificar o caráter ácido-base? Então, a teoria de Lewis, ele simplesmente não utiliza mais a parte de elementos da tabela. Ela utiliza a parte mais essencial de um elemento, que é a ligação. Ou seja, a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada. Então, segundo, presta atenção. Ácido de Lewis. Toda espécie capaz de receber um par de elétrons. Receber um par de elétrons. Se você tiver caneta marca-texto, passa em cima aí dessa frase na sua apostila. Ácido de Lewis. Toda espécie capaz de receber um par, não é um elétron, não 3, tem que ser um par de elétrons. E a base de Lewis é toda substância capaz de doar. Então, o conceito é fácil. Um perde, outro recebe. Só que o ácido, segundo o conceito de Lewis, é toda a estrutura capaz de receber, recebe o par de elétrons. E a base, toda a substância capaz de doar um par de elétrons. Eu te dou duas dicas práticas. Essas dicas não tem aí na apostila, eu gostaria que vocês anotassem. Primeira dica prática. Um ácido de Lewis não possui, ou seja, os ácidos de Lewis, eles não possuem elétrons livres na camada de valência. É uma coisa óbvia. Se ele está recebendo par de elétrons, não pode ter elétrons sobrando. Se tiver elétrons sobrando na última camada, aí vai ser uma base. Então, a dica é, não possuem elétrons livres na camada de valência. Logicamente, a base possui elétrons livres na camada de valência. Então, o oxigênio, por exemplo. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. 6. Ele vai usar 2 desses 6 elétrons para fazer as ligações, para ficar estável com 8. E aí, sobram 4 elétrons. Se sobram 4 elétrons, ele pode doar. Portanto, esse oxigênio se comporta como uma base, e quem recebe esse par de elétrons se comporta como ácido de Lewis. Segunda dica,
Todo cátion é um ácido de Lewis. Todo cátion, toda aquela partícula de carga positiva é um ácido, segundo o conceito de Lewis, e todo ânion é uma base, segundo o conceito de Lewis. Anotem isso na apostila. Anotem lá onde está escrito o conceito de Lewis, anota. Como é que eu vou saber quando que é um ácido? Quando o átomo central não tem elétrons livres. Isso é um ácido. Se tiver elétrons livres, ele pode doar, e quem doa é uma base de Lewis. E a segunda dica que é fantástica. Toda vez que aparecer uma carga positiva, é um ácido de Lewis. Toda vez que aparece uma carga negativa, uma base de Lewis. Anotaram? Qualquer coisa, essa aula também está gravada, vocês podem depois fazer esse tipo de consulta. Mas que ela é uma aula importante para aqueles meus abençoados que vão estar lá na segunda fase, provavelmente no final de janeiro. Jesus vai estar passando rápido. Lá você vai ter exatamente esses conceitos. Eu te dou os exemplos, quer ver? Então, o que nós temos? O NH3 reagindo com BH3. Eu fiz questão de deixar ali, ó, em cima do nitrogênio, não é um tema. Ali em cima do nitrogênio, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Desses 5 elétrons, ele utiliza 3 para fazer as ligações e sobram 2 elétrons. Então, aqueles 2 pontinhos que eu tenho em cima do nitrogênio são os 2 elétrons livres que eu tenho. O boro está na família 3A. Ele tem 3 elétrons na última camada, preste bem atenção. Ele está na família 3A. Professor, eu vou ter que decorar isso? Não. Ou você vai ter tabela, ou você vai ganhar um número atômico para fazer distribuição. O boro tem 3 elétrons na última camada, os 3 elétrons estão sendo ligados com os hidrogênios, ou seja, não sobra elétrons no boro. Então, olha só, sobrando elétrons no nitrogênio, esse par de elétrons vai ser doado. E quem doa o par de elétrons, segundo a teoria de Lewis, vai ser o quê? Quem doa vai ser a base. E quem recebe vai ser o ácido. Na teoria de Lewis, apenas os reagentes têm classificação. Ponto final. Lá embaixo, cloreto de alumínio reagindo com Cl-. Opa, temos uma carga negativa. Se nós temos uma carga negativa, significa que o ânion é um ácido ou é uma base, segundo o conceito de Lewis. E mesmo que você não lembrasse disso, se tem uma carga menos indica ânion. O que o ânion faz? Ele perde ou ganha elétrons? Ele ganha. Se ele ganha elétrons, ele está com elétron sobrando. Se tem elétron sobrando, só pode ser a base. E se esse Cl- é a base, o que vai ser o cloreto de alumínio? Ele vai ser o ácido. Então, por que ele é ácido? Porque o alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada, 3. E eu estou fazendo ligação com 3 átomos de cloro. Veja bem, 3 elétrons, 1 cloro, 2 cloros, 3 cloros. Não sobra elétrons no alumínio. Se não sobra elétrons, ele não pode doar. Se ele não pode doar, ele só pode receber. Por isso que ele é o ácido. E como o Cl- tem uma carga negativa, ele é o ânion, vai ser a base. Então, esse é o conceito de Lewis. Ele vai trabalhar a molécula como um todo. Então, eu não me importo quem está no lado dela. Ou melhor, quem está ao lado dela. Melhor assim. Se tiver carga negativa, é base. Se tiver carga positiva, é ácido. Se tiver elétron sobrando, é base. Se não tiver elétron sobrando, é ácido. Só que para entender Lewis, eu preciso entender toda a teoria de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, para compreender o conceito de Lewis. Em breve, nós vamos fazer uma revisão geral de todo esse assunto aí, para facilitar também a sua parte de compreensão. Pois bem, fecho essa parte, e aí nós entramos agora na função inorgânica ácida. Função. Então, olhem bem, eu tenho um limão lá em cima, que tem ácido cítrico, porém, alguns ácidos, como ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o ácido nítrico, eles são corrosivos. Mas nem todo ácido é corrosivo. Você tem alguns ácidos no teu estômago. Você tem um ácido do limão, você tem um ácido da laranja, você tem um ácido do vinagre. Nossa, tomei um suco de laranja, destruiu a minha boca. Não. Então, nem todo ácido é corrosivo, mas alguns são extremamente tóxicos e corrosivos. Agora, o que é um ácido? A primeira informação, o que é uma função química? Função é um conjunto de substâncias com propriedades químicas gerais semelhantes. Vocês estão bem acostumados com isso lá na química orgânica. O que é o álcool? É um conjunto de substâncias que tem a hidroxila presa a um carbono de simples ligações. O que é um fenol? É um conjunto de substâncias que tem a hidroxila presa a uma cadeia aromática. O que é um ácido? Segundo a nova teoria, ácido, eles são azedos,
Só, pelo amor de Deus, não me prove esses materiais. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa, por quê? Para conduzir corrente elétrica tem que ter íons livres. E ácido é uma substância que libera H+. Neutralizam substâncias de caráter básico, ou seja, aquela frase clássica de muito, muito tempo atrás. Ácido reage com base produzindo sal e água. E alteram a cor de indicadores. Eu coloquei essa frase aqui, mas vocês vão ter uma aula especial só sobre indicadores lá na Química B com o Jamal. Mas eu adianto o que são indicadores. Indicadores, tem muito na cara também. Indicadores são substâncias que indicam se o meio é ácido ou básico pela mudança de cor. Isso é um indicador. Uma curiosidade, há uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, há uns 3 anos atrás, na prova do Mato Grosso do Sul, na prova discursiva, eles colocaram a seguinte ideia: defina o que é um indicador. Assim, defina o que é um indicador. E alguém na prova colocou assim: indicadores são dedos da mão. Errado? Não. Tiveram que considerar a resposta como verdadeira. Por quê? Porque a pergunta foi mal formulada. O que são indicadores ácido-base? Se tivesse essa pergunta, indicadores ácido-base, a resposta seria essa. São substâncias que indicam se o meio é ácido básico pela mudança de cor. Agora, se eu colocasse o que são indicadores, se for lá no dicionário, indicador, um dos dedos da mão. Aí o cara colocou, inclusive, como referência, olha, dicionário, Aurélio, indicador, um dos dedos da mão. Teve que considerar como verdadeiro. Então, essa é a ideia. Então, essa primeira tela, ela é a função química ácida. Todos os ácidos são azedos, conduzem corrente elétrica, neutralizam substâncias de caráter básico e alteram cor de indicadores. Isso é o nosso conceito de função de ácidos. Agora, começamos. Definição de Arrhenius é a definição que vai me interessar. O que é um ácido no papel? Ácido, toda e qualquer substância que em solução aquosa se ioniza, produzindo como cátion único H+, ou H3O+. Então, ácido é uma substância que, quando colocada em água, vai produzir o H+, ou H3O+. Isso é a parte conceitual. Não vou estar precisando trabalhar toda a parte de sabor. Nossa, isso aqui é ácido, isso aqui não é. Então, simplesmente é ácido no papel, que é o que interessa para você no vestibular. Se você tiver uma reação, como essa aqui, que eu vou colocar uma reação aqui embaixo, HCl. Quando eu colocar o HCl em água, ele está produzindo o quê? O H+. Esse H+ aqui indica que ele é um ácido. Outro exemplo, se eu colocasse HNO3, quando colocado em água, repare que ele está liberando o H+. Se ele está liberando o H+, ele é um ácido. Você pode ter mais de um H+, sim. Esse ácido tem dois hidrogênios, então ele está liberando 2 vezes o H+, e uma carga 2- para neutralizar. Isso é um processo chamado de ionização. E por que é ionização? Porque existe a quebra da ligação covalente, formando a carga. Então, a ionização, quando ocorre a quebra da ligação covalente e a posterior formação de uma carga positiva e uma carga negativa. Por isso que todos os ácidos conduzem corrente elétrica, todos. Por quê? Porque ele vai formar o íon H+. Se forma o íon H+, tem que formar alguém de carga negativa para neutralizar essa carga positiva. Isso é um processo chamado de ionização. Agora, o que acontece? Eu vou mudar um pouquinho a ordem da apostila, eu vou começar com a chamada classificação dos ácidos. Eu vou deixar as 2 primeiras classificações, aquelas que são bem simples, não precisa nem estudar em casa, quer ver? Quanto à presença do oxigênio. Por que o oxigênio? Uma pequena curiosidade. O elemento oxigênio ele foi descoberto lá no final do século XVIII por um cientista chamado Priestley. Que quem ficou famoso com o oxigênio foi o Lavoisier. Que quem descobriu o elemento oxigênio foi esse cientista Priestley, mas quem deu o nome do elemento foi o Lavoisier. Só que ele deu o nome errado. A palavra oxigênio significa aquele que forma ácido. Só que nem sempre ácidos têm oxigênio. Então, a palavra oxigênio significa aquele que forma ácido. Só que hoje nós sabemos que não é o elemento essencial para a formação de um ácido. Qual que é o elemento essencial? O hidrogênio, porque tem que formar o íon H+. E Lavoisier cometeu uma outra falha. A palavra hidrogênio significa aquele que alimenta a chama.
Ele trocou os nomes. Hoje, o correto deveria ser ácido, deveria ser formado pelo hidrogênio, e quem alimenta a chama é o oxigênio. Então, na tabela periódica, o elemento 1, que é o hidrogênio, deveria ser chamado O, oxigênio, e o elemento O deveria ser o H. Ou seja, eu teria que ter uma troca desses elementos, dessas simbologias, pelo conceito. Mas tudo bem, ficou. Então, quanto à presença do oxigênio, o meu ácido, olha só, ele pode ser chamado de oxiácido, ou seja, um ácido que tem o oxigênio. E se ele não tiver o oxigênio, ele é um hidrácido. Repare que oxiácido apresenta o elemento oxigênio e hidrácido não tem o oxigênio. Ponto, resolve. Oxiácido tem o oxigênio. Se não tiver oxigênio, é um hidrácido. Ponto final. Segunda classificação, também simples, e vai pela palavra. A segunda classificação que me interessa, quanto ao número de elemento. Lembrando que elemento químico é representado pela letra. Ácido binário. Bi, só tem dois. Portanto, o ácido binário é aquele formado por dois elementos. Exemplo, HCl. Elemento hidrogênio e elemento cloro. Agora, cuidado, eu posso apostar o que você quiser, que na prova do vestibular ele vai tentar isso aqui, ó. H2S. No H2S existem 3 elementos químicos, dois hidrogênios e um átomo de enxofre. Cuidado, isso não é elemento, é átomo. Elemento é representado pela letra. Então, tem a letra H e tem a letra S. Duas letras, dois elementos, portanto, um ácido binário. O que eu tenho na quantidade de 3? 3 átomos. Existem 2 átomos do elemento hidrogênio e mais um átomo do elemento enxofre. Elemento é representado pela letra e átomo é representado pelo número. Quer ver? Ácido ternário, que tem 3 elementos, não 3 átomos. HClO, elemento H, elemento cloro e elemento oxigênio, 3 elementos. Então, tudo bem. Agora, H2SO4. Nossa, professor, tem 2 mais 1, 3 mais 4, são 7 elementos. É uma substância ternária. Não. Elemento H, elemento S, elemento O. 3 elementos, é uma substância ternária, ácido ternário. Fácil. Binário, 2 elementos. Ternário, 3 elementos. Quaternário, 4 elementos. Pronto, resolve o material. Próxima. A próxima classificação diz respeito à volatilidade. Então, a volatilidade tem a ver com o ponto de ebulição. É só essa informação que me interessa. Ácidos fixos são aqueles que apresentam altos pontos de ebulição. São aqueles que apresentam altos pontos de ebulição. Na realidade, de todos os ácidos clássicos que vocês vão encontrar, apenas 3 ácidos são fixos. O H3BO3, o H3PO4, que inclusive é sólido a temperatura ambiente, e o ácido sulfúrico, que tem um ponto de ebulição na ordem dos 336 graus Celsius. Ou seja, ácidos fixos são aqueles que têm altos pontos de ebulição, e a maioria dos ácidos inorgânicos, eles são voláteis. O que é um ácido volátil? É aquele que tem baixo ponto de ebulição. É isso que eu preciso que você só grave. Que ácido fixo tem alto ponto de ebulição e que um ácido volátil tem baixo ponto de ebulição. Bom, resolve o material. Então, as 3 primeiras classificações são bem tranquilas. Quanto à presença do oxigênio, hidrácido ou oxiácido tem oxigênio, é oxiácido, não tem hidrácido. Quanto ao número de elementos, binário, 2 elementos, ternário, 3. Quanto à volatilidade, fixo, alto ponto de ebulição, volátil, baixo ponto de ebulição. Ponto, resolve. Agora, o primeiro problema vem aqui. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Hidrogênio ionizável. Aí vem a pergunta, professor, mas o que é um hidrogênio ionizável? Então, eu vou colocar uma informação e eu gostaria que você anotasse. Anotem, hoje a aula tem algumas anotações importantes. Eu espero, não tem problema qualquer. Primeiro, como é que eu vou saber o que é um hidrogênio ionizável? Em hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Professor, hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Então, se eu tenho assim, HCl, ele tem um H na estrutura ou um hidrogênio ionizável. H2S, 2 hidrogênios na fórmula, 2 hidrogênios ionizáveis. H3 alguma coisa, 3 hidrogênios ionizáveis. Agora, a frase essencial.
Em oxiácidos, em ácidos que têm oxigênio, em sua maioria, apenas o hidrogênio preso ao átomo de oxigênio é ionizado. Vocês não têm ideia como essa frase é importante na fórmula estrutural que já já vou montar. Então, o que acontece? Em oxiácidos, apenas o hidrogênio que está preso ao átomo de oxigênio é ionizável. Anotem isso, anotaram? Se for possível, tiver uma caneta marca-texto, se não tem, faz um balãozinho em volta, mas destaque bem essa frase. Agora, o resto da matéria, ela é tranquila. Então, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, eu vou colocar aqui a teoria, e eu vou ter monoácido. Mono, só tem um, portanto, um hidrogênio ionizável. Olha só, HNO3, HCl, HCl. Diácido, dois hidrogênios ionizáveis. Diácido, três hidrogênios ionizáveis. Tá, professor? Então, por que essa frase? Então, olhem bem. Quando você olhar na fórmula do ácido, ele tiver apenas um H, todos os ácidos que tiverem apenas um H na estrutura sempre serão monoácidos. Se você olhar numa fórmula e encontrar dois hidrogênios na fórmula, sempre vai ser um diácido. Porém, um cuidado. Nem sempre ácidos que têm 3 hidrogênios na fórmula são triácidos. Por quê? Porque você vai ter duas grandes exceções. Duas grandes exceções. O H3PO3 e o H3PO2. Eu sempre falo assim, quando você olhar uma fórmula de ácido e tiver um P, esse P é de fósforo, mas esse P também representa perigo, porque eu tenho duas grandes exceções, e os vestibulares adoram colocar essas duas exceções. Então, olhem bem. H3PO3, embora tenha 3 hidrogênios na fórmula, ele não é um triácido, ele é diácido. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, já explico por quê. E o H3PO2, embora tenha 3 hidrogênios na fórmula, ele é monoácido, só tem um hidrogênio ionizado. Então, olhem bem, quando você olhar na fórmula de um ácido e tiver apenas um H na fórmula, monoácido, sem problema. Se tiver 2 hidrogênios na fórmula, diácido. Agora, quando tiver 3 hidrogênios, eu tenho duas grandes exceções. P de fósforo, P de perigo. É uma dica para você lembrar, é ridículo como funciona. P de fósforo, o H3PO3 é diácido e o H3PO2 ele é monoácido. O que você vai fazer? Você não vai estudar mono, di, tri. Porque é fácil, mono 1, di 2, tri 3. O que você estuda? As duas exceções. O H3PO3, que é diácido, e o H3PO2, que é monoácido. Mas por que eles são di e monoácido? E aí que vem um negócio importante. Eu vou usar um pouco a tabela periódica, mas não precisa se preocupar, porque eu vou falar os dados aqui. Ó. Tem um negócio chamado fórmula estrutural. Como é que eu vou saber quando que o hidrogênio é ionizado? Então, eu vou trazer alguns exemplos. H2CO3. O H2CO3 não é exceção, ele é um diácido, então ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Só voltando um pouquinho. Onde que o hidrogênio ionizável tem que estar preso? Num oxiácido. Ele tem que estar preso no átomo de oxigênio. Então, a pergunta é, como é que eu vou montar a fórmula estrutural de um ácido? Então, funciona assim. Eu vou colocar o elemento central, H2CO3. Então, eu vou colocar o elemento central, vou colocar o carbono. Em volta do elemento central, eu vou colocar os átomos de oxigênio. Então, como eu tenho 3 oxigênios, você escolhe o jeito que você faz. Coloquei os 3 oxigênios. Agora, como ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, onde que esse hidrogênio ionizável tem que estar preso? No átomo de oxigênio. Aí você escolhe qualquer um desses 3 oxigênios. Eu vou escolher ali na ponta direita. Pronto, tá aí. É dessa maneira que você monta a fórmula estrutural. Coloca o átomo central. Ao redor do átomo central, você coloca os oxigênios e sempre o hidrogênio tem que estar preso no átomo de oxigênio. Um pouquinho de tabela. O hidrogênio, ele consegue fazer quantas ligações no máximo? Apenas uma. Eu já fiz as 2 ligações, uma para cada hidrogênio. O oxigênio, ele está na família 6A. Ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Quantas ligações o oxigênio pode fazer? 2. Ele já fez uma com esse hidrogênio, portanto, ele vai fazer a segunda ligação. O oxigênio já está estável. Agora, temos o carbono, que tem que fazer 4 ligações, lembra da química orgânica, e aquele oxigênio tem que fazer 2. O que você vai fazer? Uma dupla ligação. Ponto.
Montei a fórmula estrutural. E o que são os hidrogênios ionizáveis? Esses hidrogênios aqui são chamados de hidrogênios ionizáveis. Por quê? Porque eles estão presos no átomo de oxigênio. Professor, é importante saber essa fórmula estrutural? Muito importante para a aula de hoje. Professor, tem mais exemplos? Sim, vamos pegar um outro exemplo. Ó. H2SO4. O H2, ele é um diácido. Então, como é que eu vou fazer a fórmula estrutural? Então, a fórmula estrutural vai funcionar assim. Coloco o enxofre no centro, 4 oxigênios em volta. Não importa a ordem com que você faz, mas como ele é um diácido, significa que os hidrogênios eles estão presos em qualquer um desses 4 oxigênios. Ah, professor, eu queria pegar um da esquerda ou da direita. Pode. Eu quero pegar só os da esquerda. Pode, à vontade. Aí vem as ligações. O hidrogênio só pode fazer uma ligação, esses 2 oxigênios vão ter que fazer 2 ligações. Pronto, já fiz. Agora, eu posso usar 2 técnicas para fechar aqueles 2 oxigênios da esquerda. Ou eu vou usar a dativa, que é aquela setinha, ou então, como cada oxigênio precisa fazer 2 ligações, o que eu posso fazer? Uma dupla ligação no primeiro e uma dupla ligação com o segundo. Um pouco me interessa. O que me interessa é que, nesse composto, eu tenho 2 hidrogênios presos aos átomos de oxigênio. Portanto, esses 2 hidrogênios são chamados de hidrogênios ionizáveis. Essa é a grande estratégia que eu tenho. Professor, mas e a exceção? A exceção, ela começa a ser construída nesse ácido aqui, ó, o H3PO4. Esse é o meu ácido principal. O H3PO4 não é uma exceção. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. E como é que eu vou montar esse ácido? Coloco o átomo central, cadê o central? Está lá. Em volta desse átomo central existem 4 oxigênios. Coloco os 4 oxigênios do jeito que você achar mais interessante. Mas como ele é um triácido, significa que eu tenho 3 hidrogênios presos aos átomos de oxigênio. Aí vem as ligações. Cada hidrogênio faz uma ligação. Cada um desses 3 oxigênios aqui faz uma ligação. E aí o que acontece? O meu fósforo precisa ainda ligar com aquele oxigênio da esquerda. Ou você faz uma dativa, ou aquele oxigênio precisa fazer 2 ligações. Portanto, a minha forma estrutural pode ser ou uma setinha para cá, que é a ligação dativa, ou você usa uma dupla ligação, usa a expansão do octeto, que eu já comentei numa das aulas. Então, aí o que você tem? Você tem 3 hidrogênios, e esses 3 hidrogênios são ionizáveis. Agora, o que me interessa? Então, veja bem, o fósforo, ele deve fazer 3 ligações com oxigênio, 3 ligações simples e uma dupla. Esse é o meu fósforo que vai ser usado agora nos 2 outros exemplos. Presta bem atenção. O fósforo faz 3 ligações e uma dupla. Vou na tua memória, 3 ligações e uma dupla. Porque vê o que vai acontecer nas exceções? H3PO3. Esse é uma daquelas exceções. Professor, ele tem 3 hidrogênios, não deveria ser um triácido? Deveria, mas ele não é, pelo simples fato. O fósforo, ele tem que fazer o quê? O fósforo ele tem que fazer 3 ligações e uma dupla ligação. Isso é obrigação do fósforo. Só que vejam bem, como eu tenho uma dupla ligação, eu posso colocar um H nessa ligação dupla? Não, porque o H só faz uma ligação. Então, o que obrigatoriamente eu coloco naquela dupla? Obrigatoriamente eu tenho que colocar um oxigênio ali. Eu posso colocar o oxigênio. Só que eu tenho 3 oxigênios. Um eu já coloquei. Aí eu vou colocar os outros 2. Coloco os 2 outros oxigênios. Opa, já acabou os oxigênios e aqui tem uma ligação vaga. E não pode ter ligação vaga, não existe radical. O que eu prendo ali? O H. Ou seja, coloco um hidrogênio naquela ligação. E aí os outros 2 hidrogênios eu vou prender no átomo de oxigênio. Aí você vai fazer as devidas ligações, pronto, resolve o material. Volta naquela frase, o que é um hidrogênio ionizável? Hidrogênio ionizável é aquele preso ao átomo de oxigênio. Portanto, esse ácido tem apenas 2, bota aqui, 2 hidrogênios ionizáveis, e esse outro hidrogênio, ele não é ionizável. E por que ele não é ionizável? Porque ele não está preso no átomo de oxigênio. Então, não é uma exceção assim. A gente aprendeu assim, olha, gente, tem 2 exceções, o H3PO3 e H3PO2. Por que ele é uma exceção? Porque é. Não. Eu estou mostrando por que ele é... Não, na realidade não é uma exceção. Ele simplesmente
ele não tem um H preso ao oxigênio, porque naquela dupla ligação eu coloco o oxigênio e aquele oxigênio não faz ligação com H. Por isso que esse ácido que tem 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis, porque esse H que está preso ao átomo central não é ionizável, ele não sai para a água na forma de H+. E aquela outra exceção, o H3PO2, embora tenha 3 hidrogênios na fórmula, ele é um monoácido. Mas tem 3, por que só um é ionizável? Novamente, o fósforo, ele tem 3 ligações simples de uma dupla. 3 ligações simples de uma dupla. Só que nessa dupla ligação, qual é o único elemento que eu posso prender ali? O oxigênio. Então, só posso colocar o H, o O, porque o H só faz uma ligação. Agora eu tenho mais 3 ligações para preencher. Então, o que eu vou prender no primeiro? O oxigênio. Só como só estão 2 oxigênios, já coloquei os 2 e ficam 2 valências livres. O que eu vou prender nessas 2 valências livres? Só posso colocar os átomos de hidrogênio. Porque nós tem 3, onde que o último hidrogênio só pode estar preso? Lá no oxigênio. Logo, esse H3PO2, ele tem 3 ligações simples e uma dupla. Lá na oxigênio, eu coloco mais um oxigênio em qualquer ligação, preencho as demais ligações com os Hs. E aí vem a pergunta final. Somente esse hidrogênio é ionizado. Só esse. Os outros 2 hidrogênios, eles não são ionizáveis. Para ser ionizável, tem que estar preso no átomo de oxigênio. Então, eu provo para você que não é uma exceção. É uma teoria que existe dentro dessa classificação dos ácidos. Ponto. Resolve esse material. Agora, uma outra classificação, e essa classificação, vocês estudem bem, porque isso vai ser usado em várias outras matérias num futuro muito próximo, mas muito próximo mesmo, quanto à força. Só que para determinar a força, existe uma teoria. O que é essa força? A força está ligada à capacidade de ionização do ácido, ou seja, a porcentagem de íons H+, que vai para a solução. E tem alguns ácidos assim, nossa, tem 4 hidrogênios na fórmula, mas nem todos os hidrogênios vão se transformar em H+. Eu dou 2 exemplos. Nossa, tinha H3PO3, mas só um é ionizável, os outros 2 não são. Então, a ideia de força não está ligada à corrosão. Força tem a ver com a porcentagem de íons H+, que vai para a solução. E quem determina essa força é um tal de grau de ionização. Então, eles sempre foram excepcionais alunos em química. A palavra recuperação na disciplina de química nunca aconteceu na sua vida, correto? Mais ou menos, mas de qualquer maneira. Lá no segundo ano, você viu equilíbrio químico e viu grau de ionização tal de alfa. Como é que eu calculo esse alfa? Esse alfa, ele é calculado por uma porcentagem. Número de moléculas ionizadas sobre o número total de moléculas. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu pegar 100 moléculas de HCl, dessas 100 moléculas, 92 se transformaram em íons H+. Ou seja, o grau de ionização desse ácido é de 92%. Mas como é que eu vou saber se um ácido é forte, moderado ou fraco? Temos uma tabelinha lá embaixo, quer ver? Essa tabelinha vai ser o seguinte. Então, o meu ácido ele vai ser mostrado por uma força. Ele vai de 0 a 100%. Se o meu alfa tiver um valor entre 0 e 5%, ele é considerado um ácido fraco. Se eu tiver um alfa entre 5 e 50%, ele é um ácido moderado. E se o meu alfa tiver um valor de 50 a 100%, ele é um ácido forte. Olha só, abaixo de 5% é fraco, entre 5 até 50 ele é moderado e acima de 50 ele é um ácido forte. Então, você encontrar questões assim, determine a força de um ácido sabendo que o HCl tem um alfa de 92%. Opa, 92% é forte. Ácido fosfórico tem um alfa de 27%. Entre 5 e 50, o ácido fosfórico é moderado. O ácido cianídrico tem um alfa de 0,2%. É um ácido fraco. Então, é dessa maneira que você tem. O problema é que, na grande maioria das questões, ele não vai te dar o alfa. E quando ele não te dá o alfa, eu apresento para vocês a regra prática.
Como é que eu vou saber se um ácido é forte, moderado ou fraco? Só que entra aí memorização. Como assim memorização? Hidrácido, para quem está acompanhando bem. O que você entende por hidrácido? Hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Olha que boa notícia. Só existem 3 hidrácidos fortes, só 3. O HCl, o HBr e o HI. Ponto final. Só existem 3 ácidos fortes, o HCl, o HBr e o HI. Existe apenas um único ácido moderado, que é o HF, e todos os demais hidrácidos são considerados fracos. Olha bem. Ácidos fortes, HCl, HBr e HI. HF é moderado e todos os demais são fracos. Outra dica para você lembrar. Flúor, cloro, bromo e iodo estão em qual família 7A da tabela periódica? Professor, família 7A. São os halogênios. Flúor, cloro, bromo e iodo são halogênios. Porém, o HF ele é moderado e os outros 3 são ácidos fortes. Professor, por que o HF não é um ácido forte, já que está na mesma família da tabela periódica? Para quem prestou atenção na aula passada, HF, tipo de força intermolecular semana passada, existe entre hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Um H preso a FON caracteriza o quê? Ponte de hidrogênio. Como o flúor é muito eletronegativo, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, o flúor ele puxa o hidrogênio para ele, não quer soltar. Ele não quer soltar o hidrogênio, ele não tem condições de formar o H+, em quantidade suficiente para dar um alfa maior do que 50%. Por esse motivo, o HF ele é moderado e os seus irmãos da família 7A são ácidos fortes. Então, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico são fortes e moderado só o HF. Então, professor, e se tiver o oxigênio? Se tiver o oxigênio, tem uma continha matemática bem simples. Você vai pegar o número de oxigênios desse oxiácido e vai subtrair o número de hidrogênios ionizáveis. Lembre-se que tem 2 exceções. O H3PO3, embora tenha 3, ele é diácido, e o H3PO2, embora tenha 3, ele é monoácido. Cuidado com aquilo. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer aqui, ó, HXE, que é o elemento OY. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de oxigênios e vai subtrair o número de hidrogênios ionizáveis, não é o número de hidrogênios da fórmula. Aí, dessa subtração, se você pegar o número de oxigênios menos hidrogênios ionizáveis for 3, o ácido é considerado muito forte. Se você pegar a quantidade de oxigênios e subtrair hidrogênios ionizáveis e nesse resultado for 2, o ácido é forte. Se eu pegar o oxigênio menos hidrogênio for 1, é moderado, e se eu pegar o oxigênio menos hidrogênio for 0, ele vai ser fraco. Por exemplo, H2SO4. H2SO4. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, 4 menos 2 dá 2. 2 é um ácido forte. H3BO3. H3BO3. 3 menos 3 dá 0. 0 é considerado ácido fraco. Pronto. H3PO4, não é exceção. H3PO4, 4 menos 3 dá 1. 1 é considerado ácido moderado. Só que toda boa regra tem a sua exceção. Nós temos uma única exceção. O H2CO3. O H2CO3, se você usar a lógica, 3 menos 2 dá 1, 3 menos 2 dá 1, deveria ser moderado, mas ele não é um ácido moderado, ele é um ácido fraco. E por que ele é um ácido fraco? Porque o ácido carbônico ele se decompõe em água e gás carbônico. Então, é o que acontece no seu refrigerante. Não é que você está com o refrigerante fechado, lá dentro ele está na forma de H2CO3. Na hora que você abre, faz até aquele... O que é aquele? É a formação do CO2. Esse CO2 é o gás que borbulha naquela água, naquele processo gasificado que você tem. Uma outra curiosidade, existe um outro ácido que é instável, que é o ácido sulfuroso, que ele vai virar água mais SO2. E, novamente, cuidado com aquelas 2 exceções. Olha só, H3PO3. 3 menos 3 dá 0, é um ácido fraco. Não, cuidado que o H3PO3,
ele é diácido. 3 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis dá 1, ele é moderado. H3PO2. Se você analisar friamente, 2 menos 3, nossa, dá menos 1. Se 0 é um ácido fraco, menos 1 deve ser muito fraco. Não, a conta é o número de oxigênios, que é 2, menos o número de hidrogênios ionizáveis. O H3PO2, ele tem 1. 2 menos 1 dá 1, ele é moderado. Então, cuidado com o P, P de fósforo, mas é um P de perigo. Ponto, resolve esse material. E aí, para fecharmos a nossa aula, a última parte vem a nomenclatura. Então, olha só, tem 2 classificações que vocês vão tomar cuidado. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, cuidado que tem 2 exceções. As 2 exceções do P, P de fósforo, P de perigo. O H3PO3 ele é diácido e o H3PO2 ele é monoácido. E a outra exceção importante é o H2CO3, ácido carbônico, é um ácido fraco porque ele é instável. Agora, a nomenclatura. Como é que eu vou dar nome para os ácidos? Eu vou dividir a nossa nomenclatura em 2 estágios. Primeiro estágio, hidrácidos, que não tem oxigênio, só para reforçar. Essa nomenclatura é a mais simples de todas. Toda a nomenclatura de hidrácido termina com o sufixo hídrico. Todo ácido que não tiver o oxigênio ácido, o nome do elemento com a terminação hídrico. Professor, dá um exemplo? Sim, vejam bem. HCl. H do ácido, Cl do cloro. Então, eu vou colocar cloro mais hídrico. Como o cloro termina com uma vogal, corta essa vogal O e gruda a terminação hídrico. Portanto, você vai ter o ácido clorídrico. Repare, cloro com hídrico. Sai a vogal, entra o hídrico. Se não tiver vogal, já gruda o hídrico direto. Só que esse ácido clorídrico, uma curiosidade, ele tem um nome comercial, ele é chamado de ácido muriático. Uma das maiores aplicações de ácido muriático está aqui dentro do nosso estômago. O suco gástrico contém ácido clorídrico, ácido muriático. Então, para quem já teve azia, para quem tem gastrite, então, aquela queimação que dá no estômago é exatamente o ácido clorídrico. Se bem que é muito estranho falar nessa altura do dia, mas todo mundo aí no outro lado da tela já vomitou alguma vez na vida. Que gosto que tem, nossa, é horrível falar isso, mas que gosto que tem o vômito, ele é azedo. Por que o vômito é azedo? Porque tem ácido clorídrico, ácido muriático, para vocês entenderem a lógica desse sistema. Segundo ácido, H2S. O que é o S? Ah, S é enxofre. Se você levar o pé da letra na língua portuguesa, ácido enxofre com hídrico, enxofídrico. Muito estranho. Então, nós utilizamos a palavra da latina, sulfur, e vai virar o ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico é facilmente encontrado no ovo podre e na decomposição da matéria orgânica, muitas vezes tem aquele cheiro desagradável, é ácido sulfídrico. E um cuidado, HCN. Ah, mas C é carbono, nitrogênio, ácido carbono, nitrogênio hídrico. Não, o CN é chamado de ciano, portanto, ácido cianídrico, uma das substâncias mais tóxicas que o homem criou até hoje. Então, cuidado, quando o ácido não tiver oxigênio, terminação hídrico, ponto, resolve o final. Agora, eu vou mudar um pouquinho a ordem das partes dos ácidos que têm oxigênio. Então, gostaria que você anotasse. Então, a gente tem um tempinho aí, pega a sua caneta, pega um papel, ou anota até na apostila, mas é uma técnica nova, diferente do que você aprendeu, ou talvez até aprendeu assim. Eu tenho os ácidos que têm oxigênio. Professor, mas eu vou ter que decorar aquele monte de ácidos? Deveria, mas aqui, nessa técnica, você vai decorar 7 ácidos importantes, só 7. Chama até de clube dos 7. Esses ácidos importantes, eles têm a terminação -ico. Professor, quem são esses elementos? Então, você vai colocar esses elementos nessa ordem aqui, ó. Tem que ser nessa ordem. Então, o que nós vamos encontrar? Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Se quiser uma frase para você lembrar, uma frase inocente. Não como bolo claro, só pão sírio. Pronto. Não como bolo claro, só pão sírio. É inocente, mas é importante para você lembrar. Então, nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Ácido inorgânico é aquele que começa com H. Qual é a sequência de hidrogênios que eu vou ter? A sequência de hidrogênios é 1, 2, 3. Repete a sequência. 1, 2, 3, 4. Na brincadeira ou não. Não como bolo claro, só pão sírio.
sequência de hidrogênios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Só que terminação ico indica a presença de oxigênio. Quantos oxigênios esses ácidos apresentam? Os 4 primeiros ácidos, cada qual tem 3 oxigênios, e os 3 últimos apresentam 4 oxigênios. Na brincadeira ou não, eu preciso que você grave esses 7 ácidos que têm a terminação ico. Vou repetir. Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3, 3, 3, 3, ou seja, os 4 primeiros ácidos têm 3 oxigênios e os 3 últimos têm 4 oxigênios. Todos esses ácidos têm a terminação ico. Se quiser depois colocar o nome, aqui não tem espaço. Ácido nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico e silícico. O elemento mais a terminação ico. Nitrogênio com ico nítrico, carbono com ico carbônico, boro com ico bórico, cloro com ico clórico, enxofre com ico enxófrico. Não, vai virar sulfúrico, fósforo com ico fosfórico, silício com ico silícico. Essa seria a situação. Agora, olha só que bacana. Todos esses 7 ácidos têm a terminação ico, mas eu tenho outros ácidos com outras terminações. O que eu vou fazer? Se você tirar um oxigênio desses ácidos, eu vou ter a terminação oso. Se eu tirar um oxigênio desses ácidos, eu transformo ele numa terminação oso. Quer ver? Com você agora. Me dê a fórmula do ácido nitroso. A fórmula do ácido nitroso. Peraí, nitroso vem de nitrogênio. Qual que é a fórmula do ácido padrão HNO3? Só que esse ácido aqui é o nítrico. Eu não quero mais o ácido nítrico, eu quero o ácido nitroso. O que você faz? Tira um oxigênio. Portanto, HNO2. Ponto. Acabou a fórmula. Me dê a fórmula do ácido fosforoso. Fosforoso vem de fósforo. Qual é a fórmula de fósforo que me interessa? Ah, tá aqui, ó. H3PO4. Só que esse ácido dessa tabela tem a terminação ico, fosfórico, mas eu quero fosforoso. O que você faz? Tira um oxigênio. H3PO3. Ponto. Resolvi o teu material. Se você tirar um oxigênio desses ácidos aqui, vai ter a terminação oso. Agora, se eu tirar 2 oxigênios, se eu tirar 2 oxigênios dessas fórmulas, eu vou ter um ácido com prefixo hipo, mais a terminação oso. Por exemplo, me dê a fórmula do ácido hipofosforoso. Peraí, hipofosforoso, fósforo. Qual que é a fórmula de fósforo que eu vou ter que decorar? H3PO4. Só que esse ácido é o ácido fosfórico. Como é que eu transformo o ácido fosfórico em hipofosforoso? Tira 2 oxigênios. Tira 2. Se aqui tem 4 oxigênios, se eu tirar 2, vai virar 2, ou seja, H3PO2. Essa é a fórmula do ácido hipofosforoso. Me dê a fórmula do ácido hipocloroso. Hipocloroso. Cloro, cadê o cloro? Está aqui, ó. HClO3. Só que esse ácido dessa tabela, o ácido clórico, ele que é hipocloroso. Como é que eu transformo o ácido clórico em hipocloroso? Tira 2 oxigênios. Se aqui tem 3 oxigênios menos 2, resta 1. HClO. Ponto final. Resolve grande parte desses problemas. Agora, outra ideia. Um ácido, que é o ácido PER, com a terminação ico. Todo ácido, coloquei até um asterisco para você anotar, todo ácido PER com a terminação ico, ele tem um H, um espaço para você colocar o símbolo do elemento e 4 oxigênios. Então, perclórico, HClO4. Perbrômico, HBrO4. Permangânico, HNNO4. Todo ácido que começa com per é um H, o símbolo desse elemento com 4 oxigênios, sem nenhuma exceção. E aí vem uma outra grande ideia. Eu posso fazer algumas trocas. Repare que naqueles ácidos importantes, eu posso trocar, por exemplo, no lugar do cloro, eu posso colocar o flúor, bromo e iodo. Por exemplo, HClO3, esse é o ácido clórico. Mas se no lugar do cloro eu posso colocar um bromo, eu posso apagar o cloro daqui e eu coloco HBrO3. Aí vai virar o ácido brômico. Se no lugar do cloro eu colocar um iodo, HiO3, ácido iódico, tira um oxigênio, tira 2 oxigênios, pode trabalhar sem problema qualquer. No lugar desse Cl, você pode colocar o F, o Br e o I e fazer as mesmas nomenclaturas.
No lugar do S, no H2SO4, eu posso colocar cromo e manganês, por exemplo. H2CrO4, ácido crômico. No lugar do enxofre, posso colocar o Mn, H2MnO4, ácido mangânico, sem problema qualquer. E no lugar do P, no H3PO4, eu posso colocar o arsênio e o antimônio. Então, no lugar de P, H3ASO4, ácido arsênico, o arso antimônio. Só para você ter uma ideia, com essa tabelinha aqui, eu consigo montar e nomear mais de 45 ácidos diferentes, sabendo 7 apenas. Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Os 4 primeiros têm 3 oxigênios, os 3 últimos têm 4 oxigênios. Se eu tirar um oxigenioso, se eu tirar 2 oxigênios hiposo, todo ácido per com I é uma fórmula geral, 1H, o símbolo com 4 oxigênios, e as trocas. Cloro pode ser trocado pela tabela periódica, o enxofre pode trocar cromo e manganês, e fósforo você pode trocar pelo arsênio e antimônio, por desencargo total de consciência. Bem rapidinho para encerrar. E o ácido? É muito raro de aparecer, mas como eu estou montando a tabelinha, tio, na química, é a troca de um oxigênio por um átomo de enxofre. É a troca de um oxigênio por um átomo de enxofre. Então, a troca de um átomo de O por S. Então, por exemplo, H2SO4. Se eu pegar um desses 4 oxigênios e transformar no enxofre, eu vou ter H2S2O3. Aí eu tenho um ácido tiosulfúrico. Ponto, resolve. Eu só vou pedir 2 minutinhos da sua paciência, só para encerrar e também por desencargo de consciência. Eu já estou encerrando. Os prefixos orto, piro e meta. Não é para, porque aqui não é química orgânica. O que é esses prefixos orto, piro e meta? Então, o que acontece? Os ácidos orto são aqueles ácidos daquela tabela. Não como bolo, claro, só pão sírio. Eu vou colocar alguns só para você representar. O ácido ortofosfórico, ortobórico, ortossilícico e ortocrômico. São aqueles que apresentam maior grau de hidratação. Só que esse prefixo orto hoje não aparece mais na nomenclatura. Então, aquela tabelinha daqueles 7, eles poderiam muito bem apresentar o prefixo ortonítrico, ortofosfórico, ortosulfúrico, sem problema qualquer. Agora, o que é um ácido meta? O ácido meta é o que tem menor grau de hidratação. E como é que eu fabrico um ácido meta da seguinte forma? Você vai pegar um desses ácidos orto, que é a minha referência, e vai retirar uma molécula de água. E aí você vai ter um ácido meta. Eu vou te dar um exemplo. Quer ver? Ácido ortofosfórico. Tira uma molécula de água, vai ficar HPO3. Como é que eu vou chamar esse ácido HPO3? Ácido metafosfórico. Ponto. Só isso. Pega um ácido da nossa referência, tira uma molécula de água, você vai ter o ácido meta. Ácido piro é o que tem hidratação intermediária. Como é que eu obtenho um ácido piro? É uma conta matemática. Você vai fazer 2 vezes o ácido orto, que é esses ácidos aqui de cima, e depois vai retirar uma molécula de água. Professor, como assim? Vai ficar exprimido lá embaixo, não dá para ver. 2 vezes o ácido fosfórico, vai ficar H6P2O8. É a forma que vai me restar. Aí você tira uma molécula de água, vai ficar H4P2O7. Então, quando encontramos ácidos estranhos ali, ou ele vai ter o prefixo meta, que você tira uma molécula de água desses ácidos da referência, e um piro, que vai multiplicar esses ácidos por 2, e depois vai retirar uma molécula de água. Bom, resolvido o processo. Raro de aparecer, mas eu preciso fazer esses comentários. Então, pronto, agora encerrei. Então, tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Então, estudem essa aula, o arquivo da resolução dos testes. Esse arquivo também da aula vai estar disponível para vocês estudarem aí no seu caderno do Amado. Então, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana e vejo vocês, se tudo der certo, na quinta-feira da semana que vem. Um abraço e até a quinta. Tchau. Deixa eu só parar a gravação aqui. Se alguém tiver alguma perguntinha rápida aí, quiser perguntar.